Irmãos, a proclamação da palavra junto à celebração da ceia, mas antes de entrarmos nesta parte, eu gostaria de trazer para os irmãos um desafio para esta semana. Não é a primeira vez que vamos orar por este país, frequentemente ele volta, né, às nossas atenções, mas é importante que nós coloquemos os irmãos a par. Eu não sei se pode ser mostrado agora o slide. Ok, isso é uma igreja chinesa com uma bandeira da China colocada, não é uma igreja cristã evangélica chinesa, com a bandeira da China colocada na parte mais elevada do templo. A Administração Estatal de Assuntos Religiosos da China elaborou um novo conjunto de regulamentos sobre atividades religiosas sob o nome de Medidas Administrativas para Locais e Atividades Religiosas, e entraram em vigor nesta última sexta-feira, 1º de setembro de 2023. As novas medidas são o 7º conjunto de uma série de regulamentos religiosos que estão sendo introduzidos já desde 2018, com o objetivo de aumentar o controle das autoridades sobre todas as práticas religiosas na China. Os regulamentos refletem a intenção do Partido Único da China, o Partido Comunista Chinês, de redirecionar a religião de modo a que ela se torne essencialmente chinesa e colocando-a submissa ao partido. A revista online Inverno Penoso, que se envolve com a questão da liberdade religiosa e dos direitos humanos da China, explicou mais ou menos o que foi esta resolução que passou a ter efeito agora a partir da sexta-feira, classificando como mais uma ação cosmética de uma pseudo-democracia onde as opiniões são ignoradas e todos os projetos do partido se tornam leis. Segundo explica a revista, o que o governo chinês quer agora é, que em todos os sermões, não importa a cor religiosa, haja propaganda do regime. Isto é, todos os domingos, o pastor ou o padre ou um outro ministro, ao pregar, tem de mencionar durante o sermão o que o partido está fazendo pelo bem do país, tecer elogios ao partido e ao presidente da China e o que ele está fazendo para a felicidade do povo. Em outras palavras, de repente, o Brasil torna-se num partido só, e eu sou obrigado a, durante os meus sermões, no meio, no final, em qualquer lugar dele, parar um pouquinho para falar bem do partido, de dizer o que o partido está fazendo de bom, não é? Para o país. 2, todos os grupos religiosos, incluindo as igrejas cristãs, terão de montar nas suas comunidades grupos de estudos, mas não é grupos de estudos bíblicos, não. Grupos de estudos para falar e comentar sobre os decretos do governo, sobre as medidas do partido e falando sobre o que eles chamam de medidas em favor do povo, ficando claro que não é a opinião da população que o governo quer, mas sim tornar as igrejas em grupos de propaganda deste partido único. Deve-se ficar claro que para abrir agora uma comunidade religiosa e mantê-la aberta, então isso se aplica às que já estão funcionando, a liderança dessa comunidade tem de ser rigorosamente leal ao Partido Comunista Chinês. E as regras dizem que não poderá haver culto em qualquer lugar onde a comunidade, onde o líder da comunidade não possa ser apontado como alguém rigorosamente fiel ao partido. Sabe o que me preocupa, irmãos? É que nós temos algumas autoridades nossas que claramente dizem o seguinte, eu já ouvi mais de uma vez, 2 vezes. A China é um exemplo de como lidar com o povo. Nós admiramos profundamente o Partido Comunista Chinês. Gente da alta cúpula, tá? Postos chaves do governo. Será que eles estão pensando também em fazer com as igrejas o que o Partido Comunista Chinês está fazendo? Então, o desafio para vocês nessa semana é vocês vão orar
pelos seus irmãos, suas irmãs, seus parentes em Cristo que estão na China, para que mais uma vez eles consigam superar isto, né? Porque já não é de hoje que eles passam por situações como essas. Apesar de todas as pressões, a igreja cresce, tanto as igrejas chamadas reconhecidas da Tríplice Aliança, que são as igrejas que se aceitam ser comandadas diretamente pelo governo, como as igrejas nos lares, né? Que são normalmente as mais perseguidas, mas as outras também são, né? E isso aqui é uma forma, na verdade, de eles se sentirem legalizados em toda a ação que eles pretendem tomar contra as chamadas igrejas lares, ou as igrejas que não são registradas, né? Sobre os pastores que fazem parte da igreja registrada, o peso também está muito grande. E o governo exigiu que eles sejam exemplos, né? Para isso, para todos os demais religiosos da China. Então você vai orar durante esta semana, porque domingo que vem, se eu estiver aqui presente diante dos irmãos, eu vou perguntar quantos oraram pelos irmãos e irmãs em Cristo na China, ok? Vamos então, irmãos, fazer a leitura do texto que vai nos ajudar na nossa reflexão e também para a celebração da Ceia do Senhor, na primeira carta do apóstolo São Paulo aos cristãos de Corinto, capítulo 11, os versos 23 até o verso 29. 1 Coríntios 11, de 23 ao 29. Leiamos então. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. O Senhor abençoe a leitura da sua palavra em nossas mentes e corações. Uma das afirmações que os irmãos me ouvem fazer com certa frequência quando da celebração da Ceia do Senhor é esta: que este é um culto em memória, mas não em memória de alguém que está morto, que Jesus está vivo. A Ceia do Senhor é um culto em memória pelo que ele, Jesus, fez pela nossa redenção. E eu quero tomar essa realidade, Jesus está vivo, para nesse dia de celebração da Ceia do Senhor, nos recordarmos que a sua paixão, a sua morte, sua ressurreição significa também a sua ação em nossas vidas. Estou me lembrando agora de um carregador de bugigangas. Ele tinha o seu carrinho cheio de coisas usadas, recolhidas nos lixos das casas e das lojas. Dava para perceber que seu carrinho estava muito pesado e nós estávamos parados num sinal e a gente viu que ele tinha dificuldades de empurrar o carrinho aproveitando o sinal verde para atravessar então a avenida, né, cheia de carros. Aquilo estava pesado, colocando-o em dificuldades, mas ele não podia deixar o seu carrinho pesado, ele precisava atravessar o mesmo para o outro lado da avenida. Sabe, irmãos e irmãs, a nossa vida é mesmo marcada por muitas cargas, muito peso que nós carregamos de um lado para o outro. E mesmo que ele nos atrapalhem, nos incomodem e nos cansem, nem sempre nós conseguimos abandoná-los. Não temos como nos livrar, muitas vezes, desses pesos ou dessas cargas e continuamos insistentemente
obrigatoriamente, muitas vezes, a carregá-los ou carregá-las. Então ficamos cansados, cansadas, exaustos, exaustas, mas continuamos a carregar esses pesos. Quantas são as cargas materiais quando elas têm a ver com o nosso trabalho profissional? Quase sempre não há mesmo aí nesse caso como evitá-las, embora seja necessário se criar condições para o descanso. Lutero dizia que descansar também é louvar a Deus. Tem muita gente que gosta de louvar a Deus também demais, né? Precisamos aprender a achar o tempo para o descanso. Nós somos o templo do Espírito Santo e não devemos acelerar o desgaste deste templo por causa da falta de repouso. Sabe, às vezes eu ouço pessoas dizendo: eu não tiro férias, eu não sei há quanto tempo que eu não tiro umas férias, e muitas vezes se fala isso como se estivessem fazendo grandes vantagens, mas não estão. Deus, que nunca se cansa fisicamente, ao estabelecer o sábado como memorial da sua criação, ele descansou, conforme explica a Bíblia. Descansou das suas obras para nos dar exemplo, porque se ele, Deus, descansou sem precisar descansar, por que nós, que fomos criados à sua imagem e semelhança e que temos o nosso físico limitado, não temos que descansar? O cansaço excessivo do corpo pode trazer cansaço para a alma, ao emocional, à psique. Às vezes, premidos pela situação, nós estamos sendo obrigados a trabalhar demais. Então é preciso orar para que Deus, em sua misericórdia, nos dê uma saída para esse problema, porque muitas vezes essa situação está afetando a nossa vida familiar, está afetando a nossa vida espiritual. Eu li de um relato de uma esposa cristã num país que persegue a igreja, onde a perseguição era feita de uma forma diferente do que as demais são feitas. Não se prendiam os cristãos, não se batiam neles, mas as autoridades tinham uma forma sutil de castigar, especialmente a liderança cristã. Tirava-os dos seus empregos, obrigava a que eles perdessem os seus empregos, trabalhava para que isso acontecesse e colocava-os em empregos que eram controlados pelo governo, e aonde eles começavam a trabalhar de forma excessiva. E esta senhora disse: eu perdi o meu marido porque ele não suportou. Ele sempre chegava em casa esgotado, acabado, sem uma palavra de reclamação, sempre dizendo que ele entendia que estava fazendo aquilo por amor ao Senhor, mas eu percebia que ele estava indo embora, que ele não estava suportando. E num certo dia eu recebi a notícia que ele caiu no meio do trabalho, já caiu morto, né? E o médico disse: foi esgotamento, né? Seu corpo físico não suportou as demandas que estavam sendo colocadas sobre ele. De qualquer forma, irmãos, pior, sempre pior do que o cansaço físico é o cansaço de dentro, é o cansaço da alma como um todo que afeta o espiritual. Quantas pessoas estão cansadas de viver? O suicida normalmente, ou a suicida, normalmente se explica desta forma: estou cansado ou cansada de viver, para justificar o seu ato contra a sua própria vida. Vários judeus que lograram sobreviver aos campos de concentração dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, nos falam de que, apesar de serem submetidos a um trabalho brutal, sem descanso, com poucas horas de sono e alimentação deficiente, o que mais os cansava era ver os companheiros caindo, sucumbindo ao sofrimento, aos maus tratos, muitos porque desistiam de viver. Eles caíam ao nosso lado, à nossa frente, e por trás de nós, eles diziam, e nós não podíamos ajudá-los. Então víamos os seus corpos sendo jogados naquelas carroças para serem colocados em valas comuns, e isso nos cansava demais por dentro, de forma profunda, nos desanimava no fundo da alma. Precisamos, irmãos, aprender a confiar em Deus. Confiar em Deus para que Ele nos ajude a carregar as nossas cargas. E quando nós nos reunimos como irmãos em Cristo, isto é, como família de Deus, em torno desta mesa que nós chamamos de mesa do Senhor, é preciso atentar para as mensagens
que nos trazem o pedaço de pão que vamos usar e o conteúdo do cálice, no nosso caso é o suco de uvas. O que eles realmente significam e o que eles querem e devem significar para nós todos. O pão, em momento algum, este pão, em momento algum, se transforma no corpo do Senhor Jesus, e nem o suco de uva no sangue dele. São símbolos, são lembranças, mas quando eu e você tomamos o pão entre os nossos dedos, quando eu e você seguramos o cálice, isso significa a nossa aproximação do Senhor Jesus Cristo. Porque assim como estamos tocando no pão, pela fé nós podemos tocar nele. Não estamos tocando em Jesus por meio do pão, não estamos tocando no sangue de Jesus por meio do cálice, não, mas o pão e o cálice estão nos lembrando que podemos tocar nele. E porque podemos tocar nele, nós podemos falar com ele sobre as nossas cargas e sobre os nossos problemas. Não que ele não saiba quais são as nossas cargas e quais são os nossos problemas, mas ao dizermos, ao falarmos, ao contarmos a ele aquilo que nos sobrecarrega, nós estamos declarando que cremos que por causa dele, graças a ele, Deus, como um filho, nós somos conhecidos por Deus, a quem nós chamamos de Pai. E nós somos conhecidos pelo Espírito Santo de Deus, que nos ajuda em nossas fraquezas e em nossas necessidades. Tocar no pão e tocar no cálice da ceia do Senhor não é tocar em Jesus Cristo. Mas ao tocar no pão e no cálice, eu estou afirmando que creio na proximidade do Senhor Jesus da minha vida. Eu estou reafirmando a minha declaração de fé, de que nele, Jesus Cristo, cujo corpo foi transpassado por minha causa, cujo sangue foi derramado por minha causa, eu estou reafirmando que eu creio nele, em Jesus, Deus que se revelou ao mundo para me fazer conhecer o seu amor e a sua misericórdia. Amor e misericórdia que às vezes eu não experimento, porque eu resolvo carregar as minhas cargas sozinho. E por causa disso eu fico sem tempo para conversar com esse Pai, que assim cada vez mais vai parecendo que vai ficando mais longe. Sabe, quando na ceia do Senhor nós somos lembrados de que Ele está perto, tão perto, que assim como nós podemos tocar o pão, e assim como nós podemos tocar o cálice, nós podemos tocar nele. Diferenças começam a acontecer na nossa vida. Quando celebramos a ceia do Senhor, nós estamos também celebrando a realidade das promessas do Senhor Jesus, porque a sua paixão, morte e ressurreição é a garantia do cumprimento das suas promessas, entre as quais se inclui o seu convite maravilhoso. Venham a mim cansados e sobrecarregados, venham a mim vocês que estão carregando sozinhos essas tantas cargas e se sentindo cansados. Venham a mim e eu os aliviarei. É claro que Jesus aqui está falando das cargas pesadas que eu e você muitas vezes levamos em nossos corações, mas como muitas vezes as cargas físicas de um trabalho excessivo, por causa do tipo de emprego que nós temos, ou porque devido às nossas necessidades financeiras nós precisamos trabalhar mais e mais, isso acaba nos cansando a alma. E nós podemos pensar no alívio, então, vindo de Deus também para esse tipo de carga que acaba sobrecarregando o coração, tanto no sentido físico quanto no espiritual. Quais têm sido as cargas que têm oprimido você? Você conosco nessa noite, você que nos acompanha agora pelo serviço de transmissão da nossa internet, quais são as cargas que lhe têm oprimido? É aquela doença que se tornou penosa e dura de carregar? São as dificuldades materiais causadas pela falta de dinheiro? É a má compreensão de alguém que você tanto ama? É a discriminação? É a falta de valorização? Esse luto que você carrega com você há tantos e tantos anos e do qual você não quer se livrar. Até porque você tem a sensação de culpa de que se fizer isso,
você estará sendo ingrato à memória de quem se foi e que você amava tanto. Cuidado com essas coisas, irmãos, que isso não faz bem. Se chora por quem vai, porque se ama, faz falta, não há como se preencher esse vazio, mas essas coisas e realidades tristes não podem dominar, se tornar, de repente, na diretiva da nossa vida. Será que falta alguém com quem você possa desabafar e isso está oprimindo você? Seja qual for a nossa carga, a sua carga, nós precisamos compartilhá-la com Jesus, ou nós seremos arrastados, nós seremos puxados para o grupo das vítimas da depressão, da ansiedade, do estresse, enfermidades da psique, para as quais remédios e tratamentos podem ser fontes de ajuda, mas que nunca vão conseguir substituir a necessidade do saber que nós podemos tocar em Jesus. E ao experimentar essa possibilidade de tocar em Jesus, saber que estamos tocando na fonte da vida. Precisamos abrir o nosso coração para aquele que nos convida a descansarmos nele. Precisamos confiar naquele que quer nos ajudar. Afinal, ele disse: venham a mim cansados e sobrecarregados e eu os aliviarei. Augusto Cury, um psicólogo, filósofo, médico cristão, ele diz que esse convite de Jesus nos leva a superar o caos da morte. E se nós superarmos, irmãos, o caos da morte, o que mais não pode ser superado? Ao tocar nesse pão, nesse cálice, vamos nos lembrar, nós podemos tocar no Senhor Jesus. Volto a dizer, não é porque você tocou ou pegou o pão, já está tocando Jesus ou no cálice. Não, é a mensagem que o pão e o cálice traz para você. Você pode tocar em Jesus. Lembram-se daquela mulher que tinha uma hemorragia crônica e que no meio de uma multidão tocou em Jesus? Porque ela tocou nele, ela ficou curada. Nossos pecados trazem cansaço para a alma, para a vida, especialmente porque por causa dos pecados nós não temos como confiar em Deus em nossas orações. Quando o pecado domina a nossa vida, nós interrompemos o nosso processo de santidade, e sem santidade ninguém pode ver a Deus, está lá escrito em Hebreus. Mesmo que você seja salvo, mesmo que você seja um crente verdadeiro, mas a sua vida de compromisso com as coisas que não estão corretas impedem a sua comunhão com Deus. Você não pode ver a Deus, não pode tocar a Deus, e as pessoas não podem ver Deus em você. Nós não vamos ter como assimilar a palavra de Deus, que até às vezes nós lemos. Não temos como perceber como a ceia do Senhor nos lembra a esta proximidade, nos lembra a intimidade com o Senhor, mesmo que estejamos participando dela. Quando nós estamos sem saída por causa do cansaço, Jesus dá descanso. A saída para o cansaço causado pelo pecado é o perdão de Jesus Cristo já oferecido, já dado na cruz do Calvário, e o que é preciso então é deixar esse pecado aos pés da sua cruz e descer do Calvário para uma vida nova. Precisamos aprender a confiar em Deus para que Ele nos ajude a carregar as nossas cargas. E quando nós nos reunimos como irmãos e irmãs em Cristo, isto é, quando nós nos reunimos como família de Deus, em torno da mesa que nós chamamos de mesa do Senhor, é preciso atentar para as mensagens que nos trazem o pão e a mensagem que nos traz o cálice ou o suco de uva. O pão, volta a dizer, em momento algum se transforma no corpo do Senhor Jesus e nem o conteúdo do cálice, o suco de uva, se transforma no sangue dele. São símbolos, são lembranças, mas quando eu e você tomamos o pão entre os nossos dedos e seguramos o conteúdo do cálice, o cálice que deve significar a nossa aproximação de Jesus Cristo, e não percebemos isso, o que é que nós estamos fazendo, então, nesse momento, com esse cerimonial? Um teatro? É importante entendermos que estamos sentados juntos. Nós aqui estamos sentados juntos.
Nós estamos ao lado um do outro. Assim como pela fé nós podemos tocar no Senhor Jesus, como pessoas nós podemos tocar umas nas outras. Isto é, nós podemos nos aproximar uns dos outros. Então não olvidemos o fato de que muitas e muitas vezes o Senhor Jesus cumpre a sua promessa de vocês acharão descanso para a alma de vocês através de nós, usando-nos como os seus instrumentos para levar paz, para levar socorro, para levar palavras de consolo ao irmão, à irmã, que faz parte conosco da família de Deus. E aí, o descanso prometido por Jesus acontece. Meus amados, quantas e quantas vezes o Deus que parece estar escondido por trás das nuvens dos tempos e do azul imenso do céu, do sem fim, é trazido até as pessoas por causa da minha atitude, por causa da sua atitude, por causa da minha atenção, da sua atenção. Quantas e quantas vezes o Senhor Jesus vai tocar nas pessoas doentes, nas pessoas cansadas, exaustas e desamparadas pela vida, através do meu toque, do seu toque, nessa pessoa. O toque de Jesus pode ser o tomar as mãos do outro para orar com ele. O toque de Jesus pode ser o abraço na hora da amargura, o beijo na face na hora da dor. Eu posso lhes assegurar que isso está além do que nos propõe a medicina, a psiquiatria, a física, a sociologia e a filosofia apenas. A igreja, nos ensina a Bíblia, é o corpo místico de Cristo. Ela então diz que nós somos partes uns dos outros, de forma que quando na ceia do Senhor nós tomamos o pão e o conteúdo do cálice como representações do corpo de Cristo, nós estamos também tomando esses dois elementos como figuras das partes da igreja na qual nós estamos inseridos. Não nos esqueçamos. O pão lembra, o cálice lembra o corpo e o sangue do Senhor Jesus, mas tocar no pão, tocar no cálice é a lembrança de que nós podemos tocar no Senhor Jesus, que nos oferece paz, descanso, nos colocando sempre pertinhos, bem pertinhos de Deus. Não é esse o nome de Jesus? Emmanuel, Deus conosco. Mas se a igreja é o corpo dele, o corpo de Cristo, ao tocarmos nele, nós nos tocamos. Nós tocamos nos membros desse corpo, onde nós somos necessários, uns aos outros, formando a igreja, irmãos, essa apaixonante espécie de gente. É o que eu quero pensar sobre a minha igreja. Os irmãos sendo uma apaixonante espécie de gente. Deus os abençoe, que o Espírito Santo de Deus nos conduza agora na celebração da ordenança deixada pelo Senhor Jesus, da celebração da ceia do Senhor.